A paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez, estou de novo aqui. Espero que esteja tudo bem com os irmãos, amém? Vamos para nossa leitura, Continua orando, para o Senhor abrir a nossa mente. Vamos lá. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gênesis, hoje do capítulo 10 ao capítulo 12 do livro de Gênesis. Amém? Iniciemos a nossa leitura, então, a partir do capítulo 10, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do dia de hoje. Os descendentes do filho de Noé. São esses os descendentes de Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noé. Aos três nasceram filhos, depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifat e Togarma. Os descendentes de Javã foram os povos de Elisá, Espanha, Chipre e Rhodes. Esses foram os descendentes de Jafé. Eles moram no litoral e nas ilhas, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Os filhos de Cã foram Cuxi, Egito, Líbia e Canaã. Os filhos de Cuxi foram Seba, Ávila, Sabta, Ramá e Sabteca. Os filhos de Ramá foram Sabá e Dedá. Cuxi foi pai de Nimrod, o primeiro grande conquistador do mundo. Com a ajuda de Deus, o Senhor, ele se tornou um caçador famoso, e é por isso que se diz: seja igual a Nimrod, que com a ajuda do Senhor foi um grande caçador. No começo, faziam parte do seu reino as cidades da Babilônia, Ereque e Acade, todas as três em Sinar. Daquela região, Nimrod foi para a Síria e ali construiu as cidades de Nínive, Reobote-ir, Calá e Rezem, que fica entre Nínive e a grande cidade de Calá. Os descendentes de Egito foram os povos da Lídia, Anã, Leabe, Nafitu, Patros, Caslo e de Creta, de quem os filisteus descendem. Canaã foi pai de dois filhos, Sidom, o mais velho, e Ete. De Canaã também descendem os Jebuseus, os Amorreus, os Gigarzeus, os Eveus, os Arquitas, os Sineus, os Arvaditas, os Zemareus e os Amateus. O território dos cananeus se estendeu para o sul, e desde Sidom até Gerar, perto de Gaza, e para o leste foi até Sodoma, Gomorra, Adima e Zeboim, perto de Lasa. Esses foram os descendentes de Cã, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. Sem, o irmão mais velho de Jafé, foi o pai de todos os hebreus. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arpaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã foram Uz, U, Jeter e Mas. Arpaxade foi o pai de Selá, e Selá foi o pai de Eber. Eber foi o pai de dois filhos. Um se chamava Peleg, porque ao seu tempo os povos do mundo foram divididos. O seu irmão se chamava Joquitã. Joquitã foi o pai de Almodá, Selefe, Azar, Mavé, Gera, Adonirão, Uzal, Diclá, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitá. Eles viveram nas terras que vão desde a região de Mesá até Zefar, na região montanhosa do leste. Esses foram os filhos de Sem, cada povo e cada família na sua própria terra, com a sua própria língua. São essas famílias os filhos de Noé, nação por nação, de acordo com as várias linhas de descendentes. Depois do dilúvio, todas as nações da terra descenderam de Noé. Capítulo 11 agora. Vamos falar sobre a Torre de Babel. Naquele tempo, todos os povos falavam uma língua só. Todos usavam as mesmas palavras. Alguns partiram do Oriente e chegaram a uma planície em Sinar, onde ficaram morando. Um dia disseram uns aos outros: vamos, pessoal, vamos fazer tijolos queimados
Assim, eles tinham tijolos para construir em vez de pedras e usavam piche em vez de massa de pedreiro. Aí disseram: agora vamos construir uma cidade que tenha uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que aquela gente estava construindo. O Senhor disse assim: essa gente é um povo só, e todos falam uma só língua. Isso que eles estão fazendo é apenas o começo. Logo serão capazes de fazer o que quiserem. Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra, e dali espalhou pelo mundo inteiro. Os descendentes de Sem. São esses os descendentes de Sem. 2 anos depois do dilúvio, quando Sem tinha 100 anos, nasceu o seu filho, Arpaxade. Depois disso, viveu mais 500 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 35 anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selá. Depois disso, Arpaxade viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selá tinha 30 anos, nasceu o seu filho Eber. Depois disso, Selá viveu mais 403 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha 34 anos, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais 430 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha 30 anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais 209 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha 32 anos, nasceu o seu filho Serug. Depois disso, Reu viveu mais 207 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serug tinha 30 anos, nasceu o seu filho Naor. Depois disso, Serug viveu mais 200 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha 29 anos, nasceu o seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais 109 anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abraão, Naor e Arã. São esses os descendentes de Tera, que foi pai de Abraão, Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abraão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Isca eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã. Levou junto o seu filho Abraão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abraão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã com a idade de 205 anos. Capítulo 12. Deus chama Abraão. Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado. E Ló foi com ele. Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Quando chegaram a Canaã, Abraão atravessou o país até que chegou a Siquém.
um lugar santo, onde ficava a árvore sagrada de Moré. Naquele tempo, os cananeus viviam nessa região. Ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: Eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abraão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abraão foi para a região montanhosa, que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel fica a oeste do acampamento e a cidade de Ai fica a leste. Também nesse lugar, Abraão construiu o altar e adorou ao Senhor. Dali ele foi andando de um lugar para o outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher: Escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: Essa aí é a mulher dele? Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. Alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram de como era linda aquela mulher. Por isso ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou muito bem Abraão. Ele deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas por causa de Sarai, o Senhor castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abraão e perguntou: Por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela é sua mulher? Por que disse que ela era sua irmã? E por isso eu me casei com ela? Porque aqui está a sua mulher. Saia daqui com ela. Então o rei deu ordem aos seus guardas para levarem Abraão para fora do Egito, junto com sua mulher e com todas as coisas que eram dele. Amém, irmãos? Essa foi mais uma leitura no dia de hoje, mais uma leitura interessante. E a cada dia que passa, que a gente vai lendo a palavra do Senhor, a gente vai descobrindo umas coisas, o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Então, por mais que a gente conheça a história, por mais que a gente como eu já falei outras vezes, por mais que a gente já ouviu falar da mesma história, mas é como se a gente estivesse revivendo novamente. Amém? Amanhã eu volto com mais uma história, com mais 3 capítulos da palavra do Senhor para nós juntos ler novamente. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a tua vida.